Hoje nós fizemos um estudo sobre a reunião de domingo, 22/8/2021, onde que o irmão falou lá que precisamos conhecer e entender a vontade do Papai Yahshua na vida de cada um de nós. Em Atos dos Apóstolos 2:46, diz assim: dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos, frequentes, não faltavam no templo e partiam um pão pelas casas, porque temos que mostrar fidelidade e comprometimento nas coisas pequenas, para que Ele nos conceda as coisas grandes. Porque se formos negligentes nas pequenas coisas, seremos também nas grandes. Se formos fiéis nas pequenas, seremos também nas grandes. Esse é o princípio do entendimento. Somos um exército, exército do Machia. O exército não é um sozinho, mas um corpo formado por muitos membros, como o corpo do Machia. Exige empenho, exige dedicação para crescer em graça e conhecimento, assim como foi com o Papai Yahshua, que crescia em graça e conhecimento de Yahweh. Em Samuel, lembrando que o menino crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Tanto que Samuel pequeno já usava uma estola sacerdotal, uma criança capacitada para servir a Yahweh. Para servir a Yahweh temos que ser capacitados. Lembrando que Yahweh colocou seu filho amado Yahshua numa prova terrível, porque queria sobreexaltá-lo. Ele é justo. Como sobreexaltar alguém sem antes colocar à prova sua fidelidade, sua dedicação, seu esforço, seu empenho? A árvore tem que ser podada para não crescer para o lado do vizinho. A irmã trouxe sobre a palavra usurpador, né? Tomar o lugar do outro sem ter direito a isso. Como Absalão quis tomar o lugar do rei Davi, seu pai, antes dele ter morrido. Ele quis usurpar. Em Apocalipse 3:7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, veio em corpo de carne. Mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam ialdins e não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Visto que guardaste minha palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém venha a ser usurpador. Linka com Absalão, que queria tomar a coroa do pai dele, o rei Davi, e ele foi morto. Ele foi morto e foi morto pela espada do general. Aí em Eclesiastes 1:9 diz: o que foi, será. O que foi, será, será novamente. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. E o sol é uma representação de Yahshua. Nada há de novo debaixo de Yahshua, o Criador. Tudo é repetição, de forma parecida. Davi foi subjugado pela mulher de Urias. Davi é uma representação de Mical. Em Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua, subjugou Mical. Vestida de sol, vestida de Yahshua, porque ela é a igreja. Lá em Gênesis 3:20, quando a mulher e o homem pecaram, Ial fez a roupa de pele de animal, que representa o cordeiro, para vestir Eva e Adão, porque o homem tinha feito a roupa com a folha de figueira, que é uma representação da lei de Israel, uma lei judaica, algo que não era duradouro, pois a folha de figueira não é duradoura. A Ial fez a roupa da pele de cordeiro, representação do cordeiro que foi morto, para poder cobrir a nudez da igreja, da mulher, que está lá, né? Por isso, vestida de sol, vestida de Yahshua, que é o cordeiro que deu a sua vida no madeiro. A história de José no Egito também é uma representação de Mical, porque a mulher de Potifar tentou subjugar José. José se tornou governador. Mical é governador regente.
representação de Eliezer, o servo mais velho de seu mestre, representação também de Eliaquim, de Isaías 22. Sobna é a representação de Satanás, Eliaquim, representação de Mical. E por causa da desobediência de Sobna, que é a representação de Satanás, foi tirado tudo de Sobna e foi entregue para Eliaquim. Por isso, o link a chave de Davi de Apocalipse 3:7 com a chave de Davi de Isaías 22. José foi fiel e por isso foi sobreexaltado, se tornando governador. Mical também passa a ser governador de toda a terra, para que Yalxa reine. Mical sempre ficou escondido para ser revelado a seu tempo, no seu tempo, porque lá em 2 Tessalonicenses 2:5 diz assim: Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis que é o que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo, porque Mical só vai aparecer no final dos tempos. No 7 diz assim: Pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Quem que o retém? Retém o ímpio? Mical. Então aparecerá o ímpio. Mical, ele se levanta no final dos tempos, antes do ímpio se manifestar. Ele se levanta para poder cuidar da criança que nasceu e que vai ser entregue no templo, representação de Samuel, que foi entregue no templo ainda criança. Ali, Mical também entrega essa criança no templo, que também é a noiva. Ele sempre ficou escondido para se manifestar no final dos tempos, e é ele que retém a manifestação do antimachia. Quando ele for tirado, ele e os que são de Filadélfia, aí se manifestará o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca. A espada afiada lá de Apocalipse 19, né, que sai a espada afiada de sua boca, e que é aquele, o mestre, que destruirá com o sopro da sua boca. Destruirá quem? O ímpio. Essas são as verdades que estão sendo reveladas para serem armazenadas no celeiro. É representação da história de José ajuntando o alimento no celeiro, porque estamos na sexta era de Filadélfia, onde se colhe alimento em dobro, onde se colhia dobrado maná no deserto. Estamos colhendo porção dobrada do maná e nós estamos guardando nos celeiros para que nossos irmãos, na era de Laodiceia, possam comer desse alimento que está sendo armazenado. Estamos no tempo de vacas gordas, colhendo porção dobrada do alimento. Lembrando que somente na sexta-feira poderia se colher porção dobrada, porque o alimento do dia podia ser guardado para o dia seguinte sem estragar. Mas na era de Laodiceia será tempo de vacas magras, representação da história de José. Aí eles vão se alimentar com o alimento que Filadélfia deixar. Aí o irmão Irlândio trouxe que na história de José, o povo chegava a ele com tanta fome que trocavam terras por alimentos, e assim José conseguiu ampliar as terras de Faraó. Hoje estamos ajuntando para que Mical consiga ganhar o máximo de território para Yalxa. Lembrando, não existe nada novo debaixo do sol. Shaul Paulo sabia, movido pelo Espírito, que tudo voltaria a acontecer. O que está debaixo do sol é tudo repetição. A representação de José no Egito, das vacas gordas, depois vacas magras, que é o final dos tempos. A era de Filadélfia, que colhe porção dobrada, porque é sexta-feira, sexta era. E no sábado não colhia o maná. O que acontece de diferente é o tempo, porque o tempo do ministério de Filadélfia é 3 anos e meio, e da tribulação é 3 anos e meio. Em Apocalipse 3:5, diz lá, né, que foi-lhe dado uma boca. Para quem foi lhe dada essa boca? Para o antimachia. Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. 42 meses, 3 anos e 6 meses. A tribulação não é 7 anos. Daniel 12, né, fala lá, o tempo do fim. Daniel 12:7 diz assim: ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio,
esse homem é Mical, a gente já fez esse estudo, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aí ele falou, né? Será por um tempo, tempos no plural, né? Que é 2, e metade de um tempo, 3 anos e meio, linkando com Apocalipse 13, mostrando aqui novamente o tempo de tribulação, 3 anos e meio. Ainda em Daniel 12, versículo 1 diz: Nesse tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Mostrando aqui que Mical se levanta, pega os filhos de Alcha, os filhos do seu povo, e vai para o céu. Aí será o tempo de muita angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas neste tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontram escritos no livro. Ou seja, eles não vão passar pelo tempo de angústia. Termina o tempo de vacas gordas, aí começa o tempo de vacas magras. E no versículo 2 diz: E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão. Aqui está falando de Esmirna. O antimachia não tem poder nos 7 anos. Foi dado a ele 42 meses, 3 anos e meio. Sendo que o ministério de Filadélfia é de 3 anos e meio e o tempo da ministração das duas testemunhas é 3 anos e meio. Aí elas são mortas, sobrando para o governo do antimachia poucos dias para ser destruído. Que o irmão trouxe lá, né? Que são 1.335 dias menos 1.260. Então, dá uns poucos dias ou 2 meses, mais ou menos. Aí será o tempo que ele ainda vai ter para ser depois destruído. As duas testemunhas são chamadas para o céu no tribunal do Machia, junto também àqueles crentes que foram mortos pelo antimachia, cumprindo Daniel 7. Que fala lá, foram feitos justiça aos servos do Altíssimo. Aí eles foram chamados para poder herdar o reino. Não estamos no tempo de tribulação, estamos no tempo de vacas gordas, ajuntando no celeiro. Essa é mais uma verdade que jogou por terra o ensino de Sardes. Satanás engana o mundo inteiro, por isso Filadélfia chegou para trazer a verdade. Para mostrar quem são aqueles querubins que estão em cima da arca da aliança, que é venerado ainda, né? Não sabendo que um é Manuel e que o outro é Lúcifer, o antimachia e Satanás. Todos nessa terra foram enganados por Satanás. Filadélfia veio para trazer a verdade, é o filho da promessa, poupado do sacrifício, né? Vem um filho na velhice de Sara, Sara é representação da igreja. Na velhice da igreja vem esse filho, depois de ter passado 2.000 anos. Então, estamos ajuntando alimento para deixar para nossos irmãos de Laodiceia, para que eles possam se alimentar do maná, que está sendo colhido em porção dobrada na sexta era, Filadélfia. A nossa missão não é convencer, mas anunciar. E o irmão trouxe também que daqui para frente vamos ter paz para reunir. Lembrando que nada é novo debaixo do sol, lá em Atos 9:31 fala que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Se edificavam e eram encorajadas pelo Espírito de Al, cresciam em número, vivendo no temor do Machia. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Canal Ensinos de Yao e Yalcha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra. Nós fizemos um estudo da reunião de quarta-feira, 25/8/2021, onde que o irmão trouxe lá em 2 Tessalonicenses 2:6, que diz assim: Agora também sabeis que ainda o retém. Retém quem? O antimachia.
para aparecer só a seu tempo. Quem? Mical. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio. Linka com Daniel 12, que diz que no final dos tempos levantar-se-á Mical. Mical será manifestado no final dos tempos. Agora, no final dos tempos, é que ele seria mostrado, porque sempre ficou escondido. Lembrando que Iausha, quando subiu, Iau disse: assenta à minha destra, à minha direita, até que eu coloque seus inimigos debaixo dos seus pés. Lembrando que Iausha, depois de ter feito a purificação dos pecados, subiu ao céu, foi sobreexaltado, recebeu o nome que está acima de todo nome. Qual? Iau. Ele recebeu o nome do pai dele, Iau. Iau filho, Iau forte. Em Filipenses 2, 6 diz: ele, estando na forma de Iau, não usou de seu direito de ser tratado como Iau, mas se despojou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre o madeiro. Por isso, Iau soberanamente o elevou e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Iausha todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra. Por causa da obediência e morte no madeiro de Iausha, Iau soberanamente o elevou e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome. Não é um nome que ele recebeu quando nasceu, pois ele já tinha esse nome lá em cima, esse nome Iausha. Depois que Iau o sobreexaltou, ele recebeu o nome de Iau, que é um nome sublime. Não existe nome acima de Iau, por isso ele recebeu o nome de seu pai, Iau. Pode-se dizer para distinguir Iau pai e Iau filho. Iausha era um nome comum da época e por isso não pode ser o nome que ele recebeu após ser sobreexaltado. Aí o irmão trouxe esse entendimento, olha, que Iausha é a imagem de Iau e Mical é a imagem de Iausha. Mical é a semelhança de Iausha e Iausha é a semelhança de Iau. Então, Mical é semelhante a Iau. Por isso se diz: eu vi Iau face a face e a minha vida foi salva. Lembrando lá, isso está falando do quê? Da história de Jacó, o anjo Mical lutando com Jacó. Isso faz um link com o imitador Satanás. Lá em Apocalipse 13, 11, lá diz assim: vi depois outra besta sair da terra. Quem que é essa besta? É o falso profeta. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Aqui mostrando, a aparência de cordeiro, mas falava como um dragão. O antimachia, ele imita Iausha, o falso profeta imita Mical, e o dragão imita Iau. O antimachia que imita Iausha é o cordeiro que vai ser ferido de morte. Então, o falso profeta, que é a besta que sai da terra, com a aparência do cordeiro, ele tem a aparência do antimachia, aqui imitando, né? Aí continua, mas falava como um dragão. Quem é o dragão? Satanás. Falava com a boca de Satanás, novamente imitando, porque Mical fala com a boca de Iau. Satanás é um espírito e está nas regiões celestiais. No versículo 12, continua: toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta. Aqui, ó, igual à lua que exerce que recebe a luz na presença do sol, ou seja, precisa do sol para ter luz. Aí continuando, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. O falso profeta faz com que a terra inteira adore o antimachia, imitando Mical, que faz com que a terra adore a Iausha. Mical traz a mensagem que Iausha tem que ser adorado. Mical veio marcar na testa, no entendimento, os servos de Iau. Depois que Mical vem marcar e arrebata, aí vem e se manifesta o antimachia imitando e quer colocar a marca. No versículo 13 diz: ele, o falso profeta, opera grandes maravilhas, até mesmo a de fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta,
o falso profeta seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem em honra da besta que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. A imitação é que pegou a imagem do antimastia, infundiu o espírito e ela falou. É a representação de Mical, que é a imagem de Yahshua, e tem o espírito de Yah e fala. Mical tem a boca de Yah. Lembrando que a única coisa que ele imita e não acontece é que a imagem recebe adoração, diferentemente de Mical, que não recebe adoração. Por isso, a imagem recebe o nome de abominação, que é idolatria, mas também significa feitiçaria. Como não há nada de novo debaixo do sol, o falso profeta é que vai reviver o antimachia, imitando Mical, que ressuscitou Yahshua. Em 1 Samuel 2,35, lá diz assim, né? Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido, Yahshua, o rei. Aqui é Mical, né, o sacerdote fiel. A imitação é o antimachia, que faz uma imagem à sua semelhança, infunde nele o espírito e coloca ele dentro do templo, representação de ser um sumo sacerdote, porque Mical é sumo sacerdote instituído por Yahshua. Lembrando que o anjo é a imagem de Yahshua e Yahshua é a imagem de Yah. Logo, o anjo tem a aparência de Yah. Aqui em Apocalipse 1:9, fala da aparência do anjo, que tem a mesma aparência de Yahshua, né? Em Apocalipse 1:9 diz, eu e Elhana, que está falando, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Yahshua, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Yah e do testemunho de Yahshua. No dia do mestre, esse dia do mestre é o primeiro dia da semana, né? Domingo, movido pelo Espírito, lembrando que o falso profeta colocou o Espírito dentro da imagem. Aí continuando lá, e movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como trombeta, voz de Mical, né? Quem que tem voz de trombeta? Mical, que é a trombeta de Yah, ordenando. Escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham aspecto do bronze, quando está incandescente no forno, e sua voz era como estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como o sol. Lembrando lá, ó, que fala lá em Isaías 30:26, que a luz da lua será igual à luz do sol. Aí fala, quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando-me, não temas. Lembrando o anjo consolador, que foi consolar Yahshua, seu pai, né? Aí ele, continuando, eu sou o primeiro. Por que ele fala eu sou o primeiro e o último? Eu sou o primeiro porque ele é o primogênito de Yahshua. E o último porque ele é o último Adão, aquele que tem o espírito, que dá a vida. Aí continua, o vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando ele fala assim, estive morto, é lembrando da passagem de Efésios 5:14, que diz assim, ó tu que dormes, desperta e levanta-te, lembrando, levantar-se-á Mical, né? E levanta-te de entre os mortos, que o Machia te iluminará, representação da lua, que é iluminada pelo sol. Mostrando aqui que ele foi subjugado pela mulher. Lá fala, né, debaixo do pé da mulher, de Apocalipse 12, a mulher Sardes, vestida de sol, tendo a lua sobre os pés. Ele foi subjugado, Mical foi subjugado
pela mulher. Por isso que ele fala: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Isso aqui é a visão de Mical. E Mical carregando na mão as 7 estrelas, que são os 7 anjos da era, e andando no meio dos candelabros, que é as eras da igreja. Ele é o protetor de Israel na antiga aliança e da igreja na nova aliança. Esse Mical é o mesmo que vem na terra na sexta era, Filadélfia, em corpo de carne. Em Apocalipse 3,7, mostra Mical falando ao anjo da igreja em Filadélfia, que é ele mesmo, dizendo assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. É ele falando para o anjo que seria ele mesmo encarnado. Mas isso só pode acontecer porque ele não fala dele mesmo, mas sua boca é boca de Iau. Então, é Iau que está falando ao anjo de Filadélfia, através da boca de Mical. Ele é a trombeta de Iau. É esse que é o entendimento. Em Apocalipse 3:1, fala assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Iau e as 7 estrelas. Aqui é Mical falando por Iau, né? Essa é a representação daquele que foi infundido o espírito nele. E depois que infundiu, ele falou, que é a representação da imagem do antimachia. Aí em Isaías 11:1, diz assim, né? A irmã trouxe lá em Isaías 11:1. Um ramo sairá do trono de Jessé. Quem que é Jessé? É pai de Davi. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Iau, espírito de sabedoria, de inteligência, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento, de temor de Iau. No temor de Iau estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Lembrando, ele julga com justiça. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça. Ele julga e combate com justiça. Que está falando lá em Apocalipse 19, linkando com Apocalipse 19. Com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca. Vai reinar com cetro de ferro. E com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Matará quem? O antimachia. E com o sopro dos seus lábios, lembrando lá da sua boca, sai uma espada afiada, de Apocalipse 19. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins. Aquele que tem os 7 espíritos de Iau é aquele que está falando para Sardes, o anjo Mical, que fala por Iau, fazendo um link com Daniel 7, o ancião que julga e coloca outros para julgar também, que está sentado lá no trono. A ele, né, a esse ancião, foi outorgado o poder, a honra e o reino. Foi outorgado por quem? A ele foi outorgado pelo Rei dos Reis Iauxa. Linka com Apocalipse 7 também. Linka com Isaías 22:17, que lá fala de Sobna, que é a representação de Satanás, e Eliakim, que é a representação de Mical. No Isaías 22:17, diz assim: mas Iau te lançará para longe, ó homem, e te fará rolar como uma bola. Lembrando, né, do planeta, do querubim planeta, Satanás, em terreno espaçoso. Ali perecerás juntamente com teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa de teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia, chamarei o meu servo Eliaquim, que é a representação de Mical, filho de Euquias, que era sumo sacerdote, linkando com Iauxa, mas também com Mical, que depois do sacrifício de Iauxa recebe o encargo de sumo sacerdote. Aí no 21 continua: vesti-lo-ei com uma túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto. Linka com Isaías 11. Porém, nas tuas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Judá, porque a casa de Judá é a tribo dele. Por isso que ele fala: vai sair um rebento da descendência de Jessé, e Auxa da casa de Jessé, e Mical é seu filho. Isaías 11:5, né, diz: a justiça será o cinto dos seus lombos, mostrando que este que recebe o cinto é justo.
Isso diz o santo verdadeiro, aí continua. E a fidelidade, o cinto dos seus rins, fiel e verdadeiro, de Apocalipse 19. Aí chega o milênio, que fala lá em Isaías 11, no versículo 6. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, juntas se deitarão as suas crias, mostrando que é a paz do milênio, né? Que não tem instinto de morte. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Iau, como as águas cobrem o fundo do mar, linka com aquele que vem governar no milênio, e Yahshua vem reinar. Esse é o esforço de Mical, trazer alegria para o seu pai Yahshua. O irmão disse, né, que o entendimento aqui mostrado é que no devido tempo Mical seria revelado, mostrando claramente que ele é que recebeu de Yahshua a plenitude do Espírito na condição celestial. Mas ele também, como Yahshua, teve que vir na terra na condição humana e sem memória. Sua missão é ajuntar os desgarrados de Israel e guerrear contra os inimigos de Yahshua. Seu objetivo é fazer seu pai Yahshua feliz novamente, trazendo a verdade contra toda mentira. Em Apocalipse 12, 7, fala que Satanás tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Os evangélicos, católicos, os espíritas, enganou todo mundo. Até que veio Filadélfia, trazendo a verdade e batendo de frente com todo o ensino de engano, porque essa foi a vontade de Yahweh. Aí no versículo 10, 11, 12, o irmão Marco Beethoven mostrou lá, né, que exatamente isso que o irmão trouxe agora, diz assim no 11, naquele dia o mestre tornará a estender a sua mão para resgatar o resto de seu povo, a saber, aquilo que resta na Assíria e no Egito, em Patros, em Cush e no Elam, em Senaar, em Emate, nas ilhas do mar. Ele erguerá um sinal para as nações e reunirá os banidos de Israel, ajuntará os dispersos de Judá, dos quatro cantos da terra. Aí o irmão trouxe, né, o entendimento que o falso profeta faz com que todos os habitantes da terra adorem o antimachia, que é o link com Mical, que faz com que os habitantes da terra adorem Yahshua. Lá em Apocalipse 14, 6, diz assim, vi depois outro anjo, que anjo que é esse? Mical, que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra. Esse voava no meio do céu é porque ele nos fala do alto dos céus, porque ele tem a boca de Al, ele é trombeta de Al. É para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz, temei a Ial e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Porque no céu já foi anunciado que o Rei da Glória, que é Yahshua, que agora se chama Ial, e todos devem adorá-lo. Isso fala lá em Hebreus 1:5. Ial forte, o valente, recebeu o nome que está acima de todo nome, ele recebeu o nome de Ial. Ial, agora ele se chama Ial e pode ser chamado de Ial filho. Esse é o entendimento. Agora ele vem anunciar para os habitantes da terra, né? Agora falando lá em Apocalipse 14, 6, ele vem anunciar para os habitantes da terra, adorem Ial, a Ial, porque o seu nome é Ial, que é Yahshua, que foi porque ele foi sobreexaltado, recebendo o nome de Ial. Lembrando que aqui na terra invocamos a Yahshua para a salvação, tomando posse do sacrifício. E isso é maravilhoso, porque Mical, ele só retorna a essa condição plena quando ele retorna ao seu corpo. Ele, na condição agora humana, ele é referido ao que tem pouca força, semelhante a seu pai Yahshua, que despojou de toda força e glória e veio como homem na terra. E por isso é uma palavra maravilhosa, um entendimento maravilhoso. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahweh, grato a Yahshua. Grato a Yahweh, grato a Yahshua. Grato a Yahweh, grato a Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua.
canal Ensinos de Yao e Ausha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra. Nós fizemos um estudo sobre a reunião de domingo, 29/8/2021, onde que o irmão trouxe lá que o Papai Yaucha nos tem ensinado a sermos mais santos, porque estamos sendo purificados pelo fogo. Não queimados pelo fogo, mas purificados, porque aquele que é ouro, prata ou pedras preciosas são purificados quando passam pelo fogo. Diferente dos que são feno, palha ou madeira, eles são queimados, porque nossas pequenas tribulações em relação, em comparação aos nossos irmãos de Esmirna, possa surtir um efeito desejado para Yaucha, que possamos ser purificados, fortalecidos e humildes, porque tudo é por Yaucha e para Yaucha. Em Apocalipse 1, mostra ali a imagem, a aparência do anjo que traz a mensagem para Elhana, enviado de Yau. Lá fala no 1:10, no dia do mestre, no primeiro dia da semana, domingo. Aí o irmão trouxe um entendimento, lembrando que temos 2 dias especiais, que são o sábado e o domingo. Sábado porque é descanso sabático e domingo porque nosso Papai Yaucha foi ressuscitado. E ele foi ressuscitado quer dizer que o corpo foi revestido de imortalidade, como se fazia, revestir o cedro madeira, com ouro e se tornava indestrutível em relação ao tempo, porque o ouro não sofre a ação do tempo. São Paulo já dizia isso. Aquilo que é imortal se revestirá de imortalidade. É o link daqueles que ressuscitam em Yaucha, como o próprio corpo de Yaucha, que veio em carne e foi revestido de imortalidade. Em Apocalipse 9:13, fala a sexta trombeta, o sexto anjo, Mical, tocou. Aí ela fala, ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro. Quem é essa voz? De quem é essa voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro? É Gabriel, o querubim de ouro. Ele foi colocado diante de Yau. Ele foi sobreexaltado e ele agora tem aparência de ouro. Enquanto Satanás é referido como bronze. O altar que ficava fora do tabernáculo era de bronze. Lembrando que não tinha altar de sacrifício dentro do templo, ficava fora. E fora do lugar santo, santíssimo, não tinha utensílios de ouro. O ato exterior não tinha utensílios de ouro, mas o ato exterior também faz parte do templo. Já no átrio interior, somente utensílios de ouro. Aqui mostra que Gabriel, querubim, por causa da obediência e submissão, ele foi sobreexaltado, saindo de uma condição de bronze para uma condição de ouro, servindo diante de Yau, colocado diante de Yau. No versículo 14, e continua. E dizia ao sexto anjo, dizia a quem? A Mical, que estava com a trombeta, fazendo link com Apocalipse 1, que fala, aquele que falava com voz como de trombeta, com o sexto anjo, liga com a sexta era, Filadélfia. Assim as escrituras conversam. Aí, falando também, fazendo também referência à sexta-feira. E o que foi feito na sexta-feira por Yau de mais importante? Foi feito o homem. Yau criou o homem na sexta-feira, remetendo também a Filadélfia, sexta era. E o sexto descendente de Adão, que é Enoque. E Enoque significa homem consagrado a Yau. A palavra Eno significa homem. Na era de Esmirna, que é a segunda era, o segundo descendente de Adão é Enos, que significa homem mortal. E são os únicos dos descendentes de Adão que têm o significado de homem no nome. Enos e Enoque, porque Yaucha é homem. E dali é que saem os filhos do homem, os filhos de Yaucha. Ou seja, os que são por adoção vindos de Adão, Esmirna. E os filhos originais vindo lá de cima, Filadélfia. Lembrando, na sexta-feira foi feito o homem. Sexto anjo, sexta-feira, colhe-se porção dobrada. Enoque foi arrebatado. Enos foi o primeiro a invocar. Na era de Esmirna, os irmãos invocavam enquanto eram mortos, e nós ficávamos enchendo-os do Espírito para que eles pudessem suportar.
O sexto anjo soprou o sopro da vida em Adão e ele foi feito alma vivente. Em 1 Coríntios 15:44 diz assim: semeado o corpo carnal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo carnal, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Mical, tornou-se espírito que dá a vida. Mical é companheiro de Yalcha desde a antiguidade. Quando foi criado o homem, Mical estava ali ajudando Yalcha e ele que soprou o sopro da vida. E os filhos de Yalcha, aqueles 5 diretos de Yalcha, ele é o último que vem na terra. Aqueles 5 que já vieram na terra são, primeiro, Moisés, né, que morreu com 120 anos, que foi o sinal que ele era o primeiro dos filhos de Yalcha a vir na terra. Depois, Elias, né, que anda sempre com Moisés, eles andavam juntos. Depois, Ezequiel e Daniel, que descem juntos na mesma era e andavam juntos. Aí vem Mical, que tem um ministério parecido de Yalcha. Ele vem sozinho, mas com o espírito de Yal. E como Yalcha, também veio sozinho. Em Isaías 63, ali mostra a hora que Yalcha, né, a hora que ele estava pisando o lagar da ira de Yal. Quando pisou, ficou salpicado de uva, né, remetendo ao sangue, o suor se transformou em sangue. Ele pisando nele, porque a ira de Yal recaiu sobre ele, e ele é aquele que executa a justiça de Yal. E Yalcha veio sozinho inaugurar a igreja, e Mical veio sozinho no final dos tempos para consolidar ela. Em Isaías 63:1 diz assim, né? Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes fulgurantes, que vem majestoso no seu traje, marchando na plenitude do seu vigor? Sou eu que promovo a justiça, que sou poderoso para salvar, mostrando, né, Yalcha. E por que essa cor vermelha no teu traje? Por que as tuas vestes se parecem com as de alguém que tenha pisado a uva no lagar? Sozinho pisei a dorna. Do meu povo, ninguém estava comigo, né? Do meu povo, dos seres celestiais, ninguém estava comigo. Pisei as uvas na minha ira, na ira de Al. Na minha cólera as esmaguei. Seu sangue salpicou as minhas vestes, suor de sangue, né? Com isso sujei toda a minha roupa. Com efeito, decidi-me por um dia de vingança. Chegou o ano da minha retribuição, o ano aceitável. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro, meu braço, né, Mical, veio em meu socorro e minha cólera me sustentou. Faz link com Lucas 22, veio um anjo me consolar, porque ele é o companheiro de Yalcha. Mical consola Yalcha, e no final dos tempos, Yalcha consola Mical. Isso é a revelação que muitos reis e governantes quiseram ver e ouvir. Muitos reis, profetas e patriarcas quiseram ouvir. Em Isaías 61 diz assim: o Espírito do Mestre Iau está sobre mim, porque Iau me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres e curar os quebrantados de coração, e proclamar a liberdade aos cativos e a libertação aos que estão presos, e a proclamar um ano aceitável a Iau. Quando Yalcha leu isso, disse: hoje se cumpriu esta passagem das Escrituras que acabaste de ouvir. O ministério de Mical é semelhante ao de Yalcha, porque Iau ungiu Yalcha e Yalcha ungiu Mical. Por isso que lá em Hebreus 7 mostra Iau dizendo para Yalcha: tu és sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O pai transfere para o filho o cargo de sumo sacerdote após a morte. Na aliança humana era assim. Em Números 3:32 diz: o príncipe dos príncipes de Levi era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que cuidavam do santuário. Ele era o sumo sacerdote. Números 20:25 diz, né? Toma Arão e Eleazar, seu filho, faze-o subir a montanha de Or, então despirás a Arão das suas vestes e as porá em Eleazar, seu filho, e Arão se reunirá aos seus, ele morrerá, né? E ali mostrando, transferindo o sumo sacerdócio para Eleazar. Moisés, no
27 fala assim: Moisés fez o que Yahweh havia ordenado. Diante de toda a comunidade, subiram a montanha de Or. Moisés despiu a Arão das suas vestes e a vestiu em Eleazar, seu filho, e lá morreu Arão. Assim são as semelhanças das coisas celestiais, mostrando ali, transferindo o sumo sacerdócio de Yahshua para Mical, trocando as vestes. Porque Yahshua estava sendo sobreexaltado, deixando a condição de sumo sacerdote para a condição de rei. A condição de rei é superior. Então, ele transfere a condição de sumo sacerdote para o filho dele, primogênito, e infunde nele o espírito, os 7 espíritos de Yahweh. Lembrando que Yahshua, na condição de homem, passa pela morte e entrega para o filho a condição de sumo sacerdote. Mostrando lá em Números 3,32 que diz que o príncipe dos príncipes de Levi era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que cuidavam do santuário, representação das coisas celestiais. Daniel 8:23, né? Lá tá falando do antimachia. Aí fala assim: e no dia desses reinos, e no fim desses reinos, quando chegar ao cúmulo dos seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante. Levantar-se-á, aqui imitando Mical, né? Levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Seu poder crescia em força, mas não por sua própria força. Por quê? Porque é força de Satanás. Linkando com Apocalipse 13, que fala: Satanás deu a ele a sua força. Aí continuando: tramará as coisas inauditas e prosperará em suas empresas, seus negócios, arruinando poderosos e o próprio povo dos santos. Aí no 25 fala assim: por sua habilidade, a perfídia. Perfídia significa deslealdade. Por sua habilidade, a perfídia, deslealdade terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, né? Condição de sumo sacerdote, príncipe dos príncipes, Mical, porque Yahshua é rei. Linka com Números 3:32. Ele está se opondo a Mical. Aí continua: mas sem que mão humana interfira, será esmagado. Por quê? Sem que mão humana interfira, será esmagado. Porque será esmagado pela mão de Yahweh. Porque quando fala de príncipe dos príncipes, está referindo a Eleazar, que era o sumo sacerdote que recebeu de Arão, seu pai, o ofício. Yahshua tem 7 espíritos de Yahweh. Os 7 espíritos de Yahweh, e unge Mical com 7 espíritos de Yahweh também. Lembrando, quando as escrituras falam, derramou o óleo da unção na cabeça de Arão, é representação do espírito. Aí escorreu na barba, porque transbordou, ficou cheio e transbordou. Esse é o sentido básico, porque lá em Salmos 23 diz assim: unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Em Daniel 8:9 diz: de um deles saiu um pequeno chifre, e que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor, Israel. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés. E chegou até se exaltar-se contra o príncipe do exército. Esse aqui, o príncipe do exército, é um dos diademas. É ser príncipe do exército, porque aí continua: abolindo o sacrifício perpétuo, arrasando o lugar do seu santuário. O santuário que ele cuida, que é em Mical, porque ele é o sumo sacerdote. Ele supervisiona o trabalho dos sacerdotes. Ele, Mical, né, é príncipe do exército, príncipe dos príncipes, porque também é sumo sacerdote. Porque Mical foi ungido com 7 espíritos de Yahweh lá em cima. Mas aqui na terra, ele é referido como aquele que tem pouca força, porque está no corpo de carne. Teve que deixar tudo lá em cima para vir aqui na terra, assim como Yahshua, o anjo poderoso, deixou seu poder e autoridade para vir na terra como homem. Mas tão logo que for arrebatado com 144.000, volta para sua condição de corpo celestial poderoso. Porque para ser sumo sacerdote tem que ter a plenitude do espírito de Yahweh, ser ungido e ser infundido o espírito, os 7 espíritos de Yahweh, que tanto Yahshua tem como Mical tem também. Yahshua é ungido e rei, e está sentado à destra de Yahweh. E o seu reinado é reinado eterno, e seu filho fiel é colocado para governar.
E Alcha, ele sempre trazia o entendimento da palavra com autoridade, ele desvendava os enigmas, tem um ensino claro e verdadeiro. E a mesma coisa que acontece agora, por causa do Espírito que age em um e no outro, que age em Mical e que age em Alcha. É a mesma coisa que acontece agora também, as perseguições e as oposições ao ensino. Lembrando que os que são oposição de Filadélfia são sinagoga de Satanás, porque é outro espírito que governa. Quando abrimos as Escrituras, o Papai Yahshua fala conosco e revela os segredos mais íntimos para seus filhos. Isso não é para todos, são para os que são de Yahweh. Em 2 Timóteo 2,19 diz: Não obstante, o sólido fundamento colocado por Yahweh permanece, marcado pelo selo dessa palavra. Marcado pelo selo remete a Mical e os seus, né? Que é aquele que vem marcar o selo, com o selo. Aí continua, o mestre conhece os que lhe pertencem, conhece aqueles que são seus filhos. Está falando de quem aqui? De Mical. Aí continuando, né, diz assim, e ainda, ele diz, né, aparta-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome de Yahshua. Aquele que conhece os seus, que é em Mical, está dizendo, aparta-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome de Yahshua. Os 144.000 pertencem a Mical, porque Ial deu para ele. Mical pertence a Yahshua e Yahshua pertence a Ial. Essa é a hierarquia. Mas também devemos falar que os 144.000 são filhos de Yahshua, porque estes são os servos de Ial, aqueles que servem no templo, como os filhos de Arão. Lembrando da passagem de Lucas que diz: quando o pai de família tivesse levantado, colocado seus filhos para dentro e fechado a porta, aqueles que ficarem do lado de fora vão bater. Aí vão dizer, né? Comia, bebia na sua presença e a sua palavra estava nas praças. A irmã trouxe, né, um entendimento que não devemos nos exaltar, mostrando o que fazemos, porque aquele que está fazendo algo para Ial, faça escondido e não para aparecer, não seja igual aos fariseus. Aí lá em Números 16, né, lá fala mostrando ali a rebelião de Coré, Datã e Abirã contra Moisés. Ial tinha dado para eles ser levitas, mas eles ambicionaram querendo ser mais do que Ial tinha lhes dado, querendo ser sacerdotes. Ial os destruiu por causa disso. Quando fala que Ial os lançou ao Sheol vivos, porque a terra abriu e eles desceram vivos ao Sheol, faz link com Apocalipse 19:19 que diz: Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre, linkando com Coré lançado vivo no abismo. Aqui mostrando que aqueles que se rebeliaram, né, na rebelião de Coré, eram príncipes de Israel, queriam ser mais do que podiam ser, mostrando também a besta querendo ser mais do que ele foi determinado. Mostrando também que ele é da linhagem de Israel, como Coré é da linhagem de Israel. No 21 continua, né? E os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, fazendo um link com os príncipes de Israel. E aí continua, e as aves se fartaram com suas carnes, mostrando ele querendo usurpar, né? Lembrando de Apocalipse 3:7, né? Que fala, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Temos que estar maduros, vigilantes, cheios do Espírito para ver o inimigo, porque o inimigo vem de forma sutil. Temos que estar vigilantes. A mensagem é: não queira ser o que você não é. Tudo tem uma preparação e Ial é quem levanta. A irmã trouxe sobre Apocalipse 8 e 9, que lá fala dos anjos que estão ali separados por Ial para fazer o juízo no final dos tempos, né? Ali são os filhos de Yahshua com Yahshua e um adotivo, com direito à herança. Quem que é esse? Shaul Paulo. Ele é o quinto anjo. Aí o sexto anjo é Mical e o sétimo é Yahshua. O primeiro é Moisés, o segundo Elias, o terceiro Ezequiel, o quarto Daniel e o quinto Shaul Paulo, que é adotado, né?
Aí o irmão trouxe que tem um especial que é adotado como filho, mas é de espécie diferente. Quem que é esse? É Gabriel, é o oitavo anjo. Ele é de ouro, altar de ouro. É ele que assiste diante de Iau. Ele não se cansa em exaltar e adorar aquele que está no trono. Ele diz, né? Santo, santo, santo é Iau Todo-Poderoso. Iau Todo-Poderoso, santo, santo, santo é ao Todo-Poderoso e ao Filho Todo-Poderoso. Meu irmão trouxe que faça o melhor na posição que foi chamado no exército e assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Por isso eu dou grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha e grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Canal Ensinos de Iau e Yaucha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra. Ó Yaucha, ó Yau, ó Yaucha, ó Yau, ó Yaucha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Esse é um resumo do dia 1º de setembro de 2021, com o entendimento e revelação da reunião do dia 10 de novembro de 2021. Lembrando do estudo que já fizemos que Yau Pai sobreexaltou Yaucha, dando a ele o nome que está sobre todo nome, o seu próprio nome, Iau, colocando ele assentado à destra do trono da majestade. Colocou-o para sentar no mesmo trono. E ainda diz, agora, depois que você fez tudo isso, cumprindo sua missão na terra, descansa, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de seus pés. Isso está em Salmo 110:1. Na antiga aliança, sempre havia falsos profetas, e sempre eram os que tinham maior grupo, carregavam multidões. E é como acontece hoje também. Os verdadeiros profetas sempre em um pequeno grupo. Isso sempre foi assim. O Pai sempre trabalhou com a minoria. Por isso diz, os remanescentes que são dele, o povinho de Jacó. Dentro do povo tem aqueles que são os especiais, os separados. E Alxalã é chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, lugares abomináveis. E é chamada assim porque dentro de Alxalã que matavam os profetas. Aqueles Ialdins dali, em vez de receber a palavra de Iau, apedrejavam e matavam os profetas. E eles matavam os profetas porque os profetas não falavam aquilo que eles, Ialdins, queriam ouvir. E é assim nos nossos dias. Filadélfia traz uma mensagem diferente daquilo que eles estão querendo ouvir. Por isso é perseguido. Na realidade, a verdade chegou agora, na era de Filadélfia, com um mensageiro fiel e verdadeiro, mas eles não querem ouvir a verdade. E são esses que nos perseguem, os próprios Ialdins. E assim também aconteceu com Shaul Paulo, na era de Esmirna. Os Ialdins que perseguiam Shaul Paulo, sempre tentando estragar as mensagens dele. E isso está em suas cartas e também em Atos dos Apóstolos. Filadélfia tem um ministério semelhante ao de Esmirna, porque são as duas eras que são perseguidas pela sinagoga de Satanás. Porque essas duas eras são as que vão casar com Machia, e Satanás sabe muito bem disso. Por isso a perseguição, porque é outro espírito que está agindo. Tudo se repete, conforme Eclesiastes 1:9. Tudo é uma repetição. Não há nada novo debaixo do sol. Quando vemos ali a escolha entre Yaucha e aquele transgressor, a voz dos seguidores de Yaucha foi abafada, se calou diante da multidão que pedia Barrabás. E isso está em Lucas 23:18. Porque eram poucos no meio da multidão, porque na frente estava ali o sumo sacerdote que já tinha pago a multidão para gritar Barrabás. Tudo se repete. E é assim que as escrituras conversam.
Em 1 Samuel 2,35 diz: Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. E esse ungido é Mical, que é referido como Ialcha, porque ele recebeu as vestes, o nome e o ofício de seu pai. Porque Ialcha agora é Ial filho, Ial forte e valente. Lembrando que quando Ialcha morreu na terra, ele foi ressuscitado por Mical, e Mical e seu exército levam Ialcha para o céu. E quando chega lá, os portais estão fechados porque Satanás e sua corte estão lá. Mas Mical dá ordem, abriu os portais para que entre o Rei da Glória. E ele fala, e quem é esse Rei da Glória? É Ial forte e valente, mostrando que agora ali, Ialcha não pode mais ser referido como Ialcha, mas agora ele é Ial forte e valente, e está sentado no trono do Pai soberano, no trono de Ial. E por isso ele é adorado, porque recebeu o nome de seu Pai soberano, Ial. Somente esse nome é adorado. E isso está em Salmos 24:7. E como o nome de Ialcha não pode ser esquecido, Mical, seu filho primogênito, recebe um manto embebido do sangue do cordeiro, recebe o nome de Ialcha e passa a ser o cordeiro como que imolado, se tornando o sacrifício perpétuo de seu pai. E quando fala lá em 1 Samuel 2,35, farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração, esse sacerdote fiel são 144.000, os filhos de Ialcha, que anda sempre com meu ungido, que é Ialcha, Mical, e ele que vai construir essa casa estável, que é o templo, e vai colocar ali os 144.000, que é um corpo, sacerdote fiel, porque em 1 Samuel 2,10 mostra a distinção entre o rei, que é Ial forte e valente, ele é o rei, e ao filho, que vai sentar no trono, que mostra ali em Apocalipse 4:5, e o ungido, que é o cordeiro como que imolado, Mical, que veste um manto embebido de sangue do seu pai, e recebe o nome de Ialcha, e ele é ungido para poder cuidar do templo. E lá fala, em 1 Samuel 2,10, Ial, os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles. Ial julga os confins da terra, dá força ao seu rei e ao filho, e eleva o poder do seu ungido, Ialcha Mical, que faz um link com Salmos 18:14, que diz: Ial trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz, atirou suas flechas e os dispersou, expulsou-os, lançando seus raios, que também linka com Salmos 18:51, que diz: Ele dá grandes vitórias a seu rei, Ial forte e valente, e age pelo seu ungido, Ial Mical, com amor por Davi e sua descendência para sempre. E assim que as escrituras conversam. E também Ialcha que Mical transfere para seus filhos, os 144.000, o seu encargo, o seu trabalho de sacerdotes fiéis. Por isso que fala, andará sempre na presença do meu ungido, que é Ialcha Mical. E em 1 Samuel 2,36 diz: E todo aquele que sobreviver da tua casa, aqui está falando da tribo de Levi, os levitas, virá se prostrar diante dele, do sacerdote fiel, falando que fará com que os descendentes da casa de Levi venham e se prostrem aos pés desse sacerdote fiel que foi levantado. Faz um link com Apocalipse 3:9, que diz: Forçarei os da sinagoga de Satanás, forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo, prostrando aos pés do sacerdote fiel, que anda sempre na presença do ungido Ialcha Mical. Eles vão se prostrar aos pés dos vencedores de Filadélfia e Esmirna. Eles se tornarão primogênitos de Ialcha, como Mical era antes. Lembrando que é um grupo de sacerdotes fiéis e é um grupo de sacerdotes levitas que vão se prostrar a um grupo de sacerdotes fiéis na nova aliança, que não roubam o Ial. Por isso está sendo levantado um grupo de sacerdotes fiéis,
substituindo a antiga aliança sacerdotal com a tribo de Levi, sendo levantado um novo grupo de sacerdotes fiéis, que são os 144.000 filhos de Yahshua. E isso é maravilhoso. E eles andam sempre com ungido e Yahshua Mical. E esses são os primogênitos de Yahshua, que fala em Hebreus 12, 22, 23, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. E eles substituem os da antiga aliança como ancião e servos, de Apocalipse 11, na nova aliança, fazendo uma função parecida com os sacerdotes faziam na antiga aliança. E é assim que as escrituras conversam. Em Malaquias 2:1 diz assim: mas agora é para vós, e isso aqui é o sumo sacerdote chamando a atenção, o sumo sacerdote que foi levantado chamando a atenção dos sacerdotes. Aí fala assim: mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes, se não escutardes, se não levares a sério, dar glória ao meu nome, disse Yahweh dos exércitos, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu a amaldiçoarei, porque não levais isso a sério. Eis que quebrarei vosso braço, jogarei imundície em vossos rostos, a imundície de vossas festas, vos afastarei com elas. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que minha aliança com Levi permaneça. E em Malaquias 2:3, Mical, que agora é Yahshua, e ele, Yahshua, é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele chama a atenção dos sacerdotes em Malaquias 2:3, falando aos sacerdotes: eis que quebrarei vosso braço, jogarei imundícia em vossos rostos. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça. Assim dizia Yahweh dos exércitos: minha aliança estava com ele, era isso vida, porque ele é o anjo da vida e paz. E eu lhes concedia temor, ele me temia, e diante do meu nome tinha respeito. E no versículo 6 continua: em sua boca estava um ensinamento verdadeiro, seus lábios não se encontrava perversão, em paz e retidão caminhava comigo e fazia retornar a muitos da iniquidade para a retidão. Porque os lábios do sacerdote fiel guardam o conhecimento e da sua boca procura-se ensinamentos, pois ele é o mensageiro de Yahweh dos exércitos. No capítulo 3:1, ainda em Malaquias diz: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará no seu templo o mestre, fazendo um link com 1 Samuel 2, que diz: lhe farei uma casa estável, que aqui é o templo. Em Samuel 2,36 diz: e todo aquele que sobreviver da tua casa virá se prostrar diante dele, desse grupo de sacerdotes fiéis, que faz um link com Apocalipse 19, o cavaleiro com seu exército, voltando para tomar posse da terra. Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Em Daniel 8:11, fala do antimachia, mostrando que o templo foi destruído, dizendo: e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército Mical, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário, destruindo a casa. Por isso, em 1 Samuel 2 diz: e lhe construirei uma casa estável, porque a outra foi destruída. Por isso que fala que vai levantar um sacerdote fiel no lugar dos levitas e vai edificar para ele uma casa estável. Para esse grupo dos 144.000 filhos de Yahshua, primogênitos. E quem vai construir é Mical e Yahshua, porque ele é o mestre de obras. Lembrando de Lucas 6,46, onde o papai Yahshua diz: por que me chamais mestre, mestre, e não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que construiu sua casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Porque Mical está edificando essa casa sobre a rocha, e ele está dando essa casa para os sacerdotes fiéis poderem habitar ali. Por isso que em 1 Samuel 2,10 mostra ali que Yahweh, o Altíssimo Soberano, está abençoando e concedendo poder ao rei e exaltando o ungido, mostrando que são dois personagens, o rei
é o Rei da Glória e ao forte e valente, que era Iauxa, mas que agora ele é somente referido como Iau filho, de Salmo 110:1. E é esse rei que vai sentar ali nos lugares celestiais para reinar, porque ele sai ali da luz inacessível, à destra de Iau Todo-Poderoso Supremo, e vai descer para o trono dele. E agora sim, os inimigos foram lançados por escabelo de seus pés. Agora ele vai reinar. E esse trono de Iau Filho é o trono que refere em Apocalipse 4:5. E ele e ao filho transfere para Mical, seu filho primogênito, as vestes e o nome de Iauxa, para que Iauxa nunca seja esquecido. E Iauxa Mical agora é sumo sacerdote no templo, cumprindo a representação da transferência do manto de Elias, transferindo o manto para Eliseu, de 2 Reis 2:13. Isso é maravilhoso. E assim que as escrituras conversam. Grato a Iauxa, grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Canal Ensinos de Iau e Iauxa, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra. Ó Iauxa, ó Iau, ó Iauxa, ó Iau, ó Iauxa, ó Iau. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Esse é um resumo da reunião do dia 5 de setembro de 2021. Lembrando que aqui na Terra, Mical está selando no entendimento aqueles que vão servir no templo celestial. E quando terminar de selar, esses que são Filadélfia, Sardes vestes limpas, vão ascender ao céu, e Esmirna, na superior ressurreição, vão formar os 144.000 sacerdotes fiéis, que vão servir no templo celestial. Mas antes vão guerrear e expulsar do céu Satanás e sua corja, cumprindo Efésios 6:12, que diz: pois o nosso combate não é contra carne ou contra sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, em Lucas 10:18 diz: eu lhe disse, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, e isso é uma profecia que ainda vai se cumprir. Por isso que se levanta Mical, Apocalipse 12, que linka com Daniel 12, que diz: nesse tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe. E assim que as escrituras conversam. E se levanta e vai ter guerra, vai expulsar Satanás e seus querubins, que estão no céu, perdoando dívidas fraudulosamente, e serão jogados por terra. As denominações trazem um engano, pregando que Satanás está no inferno, e não está. É um ensino errado, enganoso. Mas agora a verdade está na terra, e muitos reis, profetas, patriarcas queriam ouvir o que nós estamos ouvindo, a palavra revelada, e não puderam ouvir. Em Lucas 8:26, mostra papai Iauxa navegando para a região dos Gerazenos, e lá foi ao seu encontro um homem possesso de demônios, e estava nu, característica do pecado do homem. E logo que viu Iauxa, começou a gritar, e caindo a seus pés, disse: que queres de mim, Iauxa, filho de Iau soberano? Peço-te que não me atormentes agora, porque se Iauxa os lançasse no abismo, esses demônios seriam atormentados lá. Mas como até os demônios têm sua hora, têm um tempo para executar sua missão, porque os demônios também têm o seu papel na obra de Iau. Em Jeremias 24:1, fala dos 2 cestos de figos, dizendo: Iau me fez ver 2 cestos de figos colocados diante do templo de Iau, mostrando que eles foram separados lá em cima, 2 cestos de figos. Aí continuando diz: foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, que é a representação de Satanás,
desterrou de Ialxalã Jeconias, representação de Mical, que ali é Ialxa. Lembrando que por pouco tempo teu povo santo herdou tua herança, de Isaías 63:18, porque Ialxa agora está na luz inacessível e é chamado Ial Filho, o nome dele é Ial Filho. E Mical recebeu o nome, as vestes e o cargo de sumo sacerdote de seu pai, se tornando cordeiro como que imolado, e é referido como Ialxa, o sacrifício perpétuo de seu pai. Aí continuando fala, filho de Joaquim, rei de Aldá, que é representação de rei. E quem é rei? É Ial filho, que vai sentar no seu trono, quando Ial soberano tiver colocado todos os seus inimigos por escabelo de seus pés, que está em Salmo 110:1. Aí continuando fala, e foi lançado por terra os príncipes de Aldá, bem como os ferreiros e os serralheiros, e os levou para a Babilônia, para a terra. Lembrando que isso é uma representação das coisas celestiais. No versículo 2 fala, um cesto tinha ótimos figos, que representa Mical e Ialxa, que é sumo sacerdote no templo, e uma parte dos filhos de Ialxa, sacerdotes fiéis, que andam com o ungido, porque recebeu o nome e as vestes de seu pai, porque Ialxa, como ele chama no céu, é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4. E esses figos eram como figos da primeira sazão, primogênitos, primícia. O outro cesto tinha figos estragados, tão estragados que não podiam ser comidos. E esses figos estragados são filhos de Ialxa, aqueles que participaram da rebelião no céu e traíram Ialxa Mical, que estava no templo, quando Satanás pisoteou teu santuário, abolindo o sacrifício perpétuo. Ali, Ialxa Mical foi traído pelos filhos de Ialxa, que faziam a guarda do templo, permitindo que Satanás e sua corte entrassem no lugar santo, profanando o templo de Ial. E nesse momento, Satanás queria pegar Ialxa Mical e os filhos de Ialxa, que estavam com ele e são fiéis, figos bons, muito bons, queria lançá-los no Sheol. Porém, Ialxa Mical, para não profanar o templo, invocou Ial filho, e Ial filho os livrou dos inimigos, fazendo eles nascerem na terra, conforme Salmo 18, que faz um link também com Isaías 22, Sobna, que representa Satanás, e Eliaquim, Mical, fazendo um link também com Daniel 8:11, que diz, e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército, os que andam com ele. Sobre o sacrifício pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Que linka também com Jeremias 52:15. Ali, Nabuzardã, que é a representação do antimachia, chefe da guarda, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores, que tinham ao rei da Babilônia e o resto dos artesãos, mostrando que os desertores, traidores, foram lançados por terra pelo antimachia, e esses aqui na terra é que vão ser selados por ele, e esses que foram lançados pelo antimachia, mostrando que os figos bons, muito bons, houve um livramento conforme Salmo 18:4, que diz, eu invoquei a Ial e fui salvo dos meus inimigos, porque lá no templo Mical e Ialxa foi pego de surpresa pelos seus inimigos, e ao filho deu livramento, fazendo eles nascer na terra. Já os figos ruins, muito ruins, foram lançados na terra pelo antimachia. Em Zacarias 13:7 diz, espada, levanta-te contra o meu pastor, Ialxa, e contra o homem, meu companheiro. Assim diz Ial dos exércitos, fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. Foram espalhados na terra. Eu voltei a minha mão contra os pequenos, filhos de Ialxa. E acontecerá que, em toda a terra, que 2/3 serão exterminados, os infiéis. Farei esse terço entrar no fogo, Filadélfia e Sardes vestes limpas. Purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome e eu lhe responderei, direi, é meu povo, e ele dirá, Ial é meu Ial.
que faz um link com Deuteronômio 26:8, que diz: E Yahweh nos fez sair do Egito, sair da terra, com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, tribulação, sairemos antes dela, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando esta terra uma terra onde mana leite e mel. Voltando para casa, e agora eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me destes, Yahweh, as primícias, os primogênitos de Yahweh, que Mical leva de volta. E assim que as escrituras conversam, porque a palavra é uma representação das coisas celestiais. Em Gênesis 4:3 fala de Caim e Abel, que apresentaram suas ofertas a Yahweh. Caim apresentou produtos do solo. Abel ofertou as primícias e a gordura do seu rebanho. Yahweh agradou-se de Abel e de sua oferta, mas não agradou de Caim e de sua oferta. É uma representação de Sobna e Eliaquim, de Isaías 22, os intendentes do rei. Um foi achado fiel e o outro infiel. Tirou-se do infiel e passou-se tudo para o fiel, que é a representação de Mical, que passou a ser administrador de tudo. O infiel é a representação de Lúcifer, porque aqui a oferta significa as obras, o fruto da terra são as obras das mãos. Tudo está ligado à fidelidade. No livro de Esther, fala da rainha Esther, que foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E ele criou ela desde pequena e educou, orientou e disciplinou. E ela se tornou amorosa, um exemplo, alguém que não pensava só em si mesmo e não era vaidosa. Faz um link com Shaul Paulo, que diz: a mulher, que sua beleza não esteja nos ornamentos exteriores, mas em boas obras. Como Esther, Shaul Paulo estava falando ali da igreja vigorosa, bela, cheia de boas obras e fiel. Em Esther 3:1, a representação aqui é que Mardoqueu se torna governador no lugar de Amã, aquele que queria o matar e que foi morto, mostrando que é uma representação, como a representação de Abel. Porém, Abel foi morto pelo irmão, mas aqui já não, ele foi livrado. Por isso é que é uma imagem, uma representação, não literal. Faz um link com Salmos 45:7, que está falando de Mical. Aí no 7 diz: teu trono é de Yahweh para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. Eis porque Yahweh, o teu Yahweh, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Mirra e aloés perfumam tuas vestes. Nos palácios de marfim, aqui nele, levando a noiva. O som das cordas te alegram, harpas, taras, né? Entre as tuas amadas estão as filhas do rei, as filhas de Aush. À tua direita está uma dama, ornada com ouro de Ofir, Filadélfia, que é ouro, porque vai casar. Ouve, ó filha, falando com essa que está à sua direita. Vê e inclina teu ouvido, esquece o teu povo e a casa de teu pai, né? Mostrando a igreja obediente, esquece essas coisas do mundo, que o rei se apaixone por tua beleza. Esse foi Eliezer que foi buscar a noiva para Isaac, representação de Yalcha, falando com ela: seja obediente, se prostre a teu marido, pois ele é teu rei, teu mestre. Como Mardoqueu deu conselho para Esther também, para que ela casasse. No livro de Esther 2:10, mostra como Esther era obediente. Ela obedeceu a ordem de Mardoqueu, que pediu para ela não contar quem era seu povo e sua linhagem. Ela era obediente. Isso mostra a igreja obediente ao mensageiro. Em Provérbios 8:32 diz: portanto, meus filhos, escutai-me. Felizes os que guardam os meus caminhos. Escutai disciplina e tornai-vos sábios, não desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas, lembrando, né, do pai de família que entra e fecha a porta. Velando em minhas portas cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a vida, Mical, o anjo da vida, e goza do favor de Yahweh. Quem é contra mim, fere a si mesmo. Tudo que me odeia, ama a morte, ama o antimachia, o anjo da morte. Ainda em Provérbios 9:1 diz: a sabedoria construiu a sua casa,
talhando suas 7 colunas, as 7 eras da igreja. É o ancião que cuida da igreja, de Daniel 7. Faz um link com 1 Samuel 2,35, que fala: farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construir uma casa estável. E ele andará sempre na presença do meu ungido. Ele andará sempre na presença de Ialcha. E esse sacerdote fiel são 144 mil. Ele é o companheiro do ungido. Ialcha, ele é o sacerdote fiel que anda sempre na presença do ungido, como sendo mestre de obras. Mestre de obras é Mical, né, que agora lá no céu é referido como Ialcha, porque recebeu a veste, o nome e o ofício de seu pai. Em Provérbios 32, fala: eu sou o mais estúpido dos homens, esses falando dos filhos de Adão, e não tem inteligência humana, não aprendi a sabedoria, porque rejeitou a sabedoria, está rejeitando a palavra do anjo. Nem cheguei a conhecer a ciência dos santos, né, que é a revelação da palavra. Quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem recolheu o vento das mãos abertas? Quem amarrou o mar numa túnica? Quem fixou os limites do globo? Né? E Alcha, criando todas as coisas, Provérbios 8. E eu estava com ele, né, seu filho, Mical. Qual o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes? Né? Aqui falando de Mical, se é que o sabes? Por isso se levantou Mical no final dos tempos, para ser conhecido. Aí continua, né? Joga por terra todo o ensino de Sardes, né? Porque Ialcha é o Criador. Lembrando, Ialcha recebeu o nome de Ial Filho. Agora ele está sentado na luz inacessível. E em Provérbios 8:1, linka com Provérbios 30. Ali eles reconhecem que foi estúpido em não dar ouvidos à palavra da sabedoria do anjo de Filadélfia. Mical, como mestre de obra, disse: pai, deixa que eu faço o trabalho pesado, descansa. Mas por amor de seu filho, papai Yalcha não deixa ele fazer o trabalho pesado. E poupa a vida, poupa Filadélfia. E por isso é mais uma palavra maravilhosa, tremenda, que nos coloca de pé, mais umas revelações que é o nosso alimento. E por isso eu dou grato a Yalcha, grato a Ial, grato a Yalcha, grato a Ial, grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Canal Ensinos de Ial e Yalcha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra. Nós fizemos um estudo da reunião de quarta-feira, dia 8/9/2021, quando o irmão trouxe ali um entendimento que nossa ascensão será de forma lenta, visível e visível a todos. Aí em 1 Coríntios 15:51, diz assim, Paulo: eis que vos dou a conhecer um segredo. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão, incorruptível, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Aqui está falando de sermos transformados num abrir e fechar dos olhos. O corpo que era de carne agora se transformou num corpo incorruptível. Não está falando de arrebatamento e subir, está falando de transformação do corpo, ou seja, aqueles que estão mortos vão ser ressuscitados e aqueles que estão vivos vão ser transformados num abrir e fechar dos olhos. Aqui fala de transformação do corpo, se tornar corpo glorificado, não é um arrebatamento. Quando diz no abrir e fechar dos olhos ao som da trombeta final, está falando de Mical. Em Zacarias 13:7 diz assim: espada, levanta-te contra o meu pastor, né, o meu pastor Yalcha, e contra o homem, meu companheiro, quem? Mical. Assim diz Ial dos exércitos: fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. Mostrando que nesse momento Yalcha e Mical estão separados. Yalcha está em lugar inacessível junto de Ial.
e Mical, seu companheiro, está na terra, foram separados pela espada. Aí no 8 diz: e acontecerá em toda a terra que 2/3 serão exterminados, perecerão, e o outro terço será deixado nele quem? Iaush. Aqui está falando do exército de Mical, dos 144.000. Isso mostra que um terço foi exterminado lá em cima, seguindo Lúcifer, e o outro terço será exterminado na terra, seguindo Emanuel. E um terço que retorna, os remanescentes, e esses 96.000 que são destruídos são substituídos pelos de Esmirna, os filhos adotivos, com direito à herança. No versículo 9 diz: farei esse terço fiel, que vão retornar, entrar no fogo. Purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Aqui não está falando de tribulação, aqui está falando da provação e purificação para voltar a servir no templo, porque o sacerdote se purifica antes de entrar no templo, lavando suas vestes, ele é ungido com óleo, ele se lava para ficar agradável para entrar diante de Yahweh, todo purificado, mostrando que esses foram para a terra, se contaminaram, se contaminaram e agora vão ser purificados, agora no final dos tempos, que são aquelas qualificações dos anciãos e servos, que está lá em 1 Timóteo 3, de 1 ao 15. Aí, continuando lá, fala assim: ele invocará o meu nome. Quem? Mical. E eu lhe responderei e direi: é meu povo. E ele dirá: Iau, é meu Iau. Aqui é Mical, porque Mical tem voz como de trombeta, para convocar, para invocar, para anunciar. É ele invocando. Isso é quando chegar o dia, junto da igreja, ele invoca, chama para perto. E esse som chega diante de Iau, e Iau diz: é meu povo. E ele dirá: Iau, é meu Iau. É nessa hora que acontece o arrebatamento. Na realidade, é a transformação dos corpos. Os corpos ficam reluzentes, começam a subir lentamente aos olhos de todos. E assim foi também a ascensão de Yahshua, e assim também das duas testemunhas, e também será de Filadélfia. Em Isaías 52, 1, lá fala da libertação de Al-Shalom. Lá fala assim: desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião. Põe os teus vestidos de gala, e Al-Shalom, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar em ti o incircunciso e o impuro. Sacode de ti o pó, levanta-te, Al-Shalom cativa. Desatadas estão as cadeias do teu pescoço, filha de Sião cativa. Com efeito, assim diz Yahweh, sem paga fostes vendidos, sem dinheiro haveis de ser resgatados, pois assim diz o Yahweh teu Yahweh. Em tempos antigos foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou ali, mais tarde a Assíria os oprimiu. Mas agora que tenho a fazer aqui, diz Yahweh, porque meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória. E continuamente, durante todo o tempo, meu nome é desonrado. Aí no 6 continua, Por isso meu povo conhecerá o meu nome. Por isso meu povo conhecerá o meu nome. Por isso ele saberá naquele dia que eu sou o que diz: eis-me aqui. Porque aqui está falando, que para ter o arrebatamento precisa conhecer o nome, para que seja invocado, em Zacarias 13. Ele vai invocar meu nome. Aí continua no 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Iau reina, o teu Iau reina. Isso aqui é a mensagem do anjo mensageiro, Iau filho reina, é a mensagem que ele traz. Eis a voz das tuas sentinelas. Sentinelas é os que estão com ele, o seu exército, Elas que levantam a voz juntas lançam gritos de alegria. São aqueles que estão com ele. Porque com seus próprios olhos vem Iau que volta a Sião. Aí no 9 diz: regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria, ruínas de Oxalã, ruínas de Oxalã, os que são lançados por terra. Porque Iau consolou seu povo, ele redimiu Oxalã. Iau descobriu o braço santo. Iau descobriu o braço santo. Ele revelou Mical, que é o braço, revelando Mical aos olhos de todas as nações. E todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Iau, a ascensão dos filhos de Yahshua, eles viram a ascensão. E todas as nações estão vendo a ascensão.
Aí continua, ide-vos, sai daqui. Não toquei nada do que seja impuro, porque eles são consagrados para servir no templo. Aí continua, sai do meio dela, purifica-vos. Vós que levais os utensílios de Yahweh, né? Eles estão levando os utensílios para o templo, porque os utensílios do templo foram espalhados e nós estamos juntando os utensílios para levar para o templo novamente. Aí fala, purificai-vos, santificai-vos, porque vocês estão levando os utensílios para o templo, né? Mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque Iau irá à vossa frente. O Iau de Israel será a vossa retaguarda. E isso é uma profecia para o final dos tempos, que linka com Êxodo 14, 19. Aí o irmão trouxe ali o entendimento do Êxodo 13, 1, né? Que diz, Iau falando para Moisés, consagra-me todo primogênito. Consagra-me todo primogênito, de homem ou animal. Faz um link com Apocalipse 7, são os primogênitos de todas as tribos, mostrando o filho varão, aquele que abre o útero materno entre os israelitas. No versículo 3, Marcha diz ao povo, lembrai-vos deste dia em que saísse do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte, que Yahweh vos tirou de lá, e por isso não comereis pão fermentado, mostrando aqui o corpo de Yahweh, que é sem fermento. Aí no 5 fala, quando Yahweh te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos buzeus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito este mês, comerás pães ázimos durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma festa para Yahweh. Aí durante 7 dias comer-se-ão pães ázimos, não haverá em tua casa nada de fermentado, nem em todo o teu território. Naquele dia assim falarás o teu filho, eis o que Yahweh fez por mim quando saí do Egito, e será um sinal na tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Yahweh esteja na tua boca, pois Yahweh te tirou do Egito com mão forte. Observarás esta lei no tempo determinado, de ano em ano. Aí, irmão, trouxe também em Êxodo 13, do 11 ao 21, aí lá fala dos primogênitos, fala quando Yahweh, né, te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tiver dado a ti, apartar para Yahweh todo o ser que sair por primeiro do útero materno, e todo primogênito dos animais que tiveres. E aqui está mostrando que os animaizinhos dos primogênitos serão também arrebatados. De quem? Dos filhos de Yahweh, né? Todos os animais dos filhos de Yahweh serão também arrebatados. É uma representação da arca de Noé, né? Aí, lá no 17, o irmão fala lá, né? Quando Faraó deixou o povo partir, Iau não o fez ir pelo caminho do país dos filisteus, apesar de ser mais perto, porque Iau disse que diante dos combates o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Iau então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, do mar dos juncos, e os israelitas saíram bem armados do Egito, mostrando aqui que nós vamos sair para a guerra, né? Representação da nossa saída, estamos saindo para guerrear, saíram armados do Egito. Aí lá no 21 fala, e Iau ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem. Aí a coluna de nuvem, é Iau, linka com Apocalipse 14, 14, né? O sol de dia, porque é o sol, ele é o sol da justiça, né? Aí para lhes mostrar o caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que pudesse caminhar de dia e de noite, né? À noite, lembrando da lua de fogo, que é a representação de Mical. Nós vamos ver isso, o irmão trouxe isso mais na frente, né? E aí fala lá, nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite, né? A coluna de fogo Mical e a coluna de nuvem durante o dia, que é representação de Yahweh. Aí os egípcios depois começam a persegui-los. Aí no capítulo 14, 15 diz, Yahweh diz a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios,
para que vos sigam, e serei glorificado à custas de Faraó, de todo o seu exército, de seus carros e de seus cavaleiros. Aí fala assim no 19: Então o anjo de Iau, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, porque ele viu que o exército dos egípcios estavam vindo atrás do povo. Aí ele foi para a retaguarda. Aí continua: também a coluna de nuvem se retirou e passou para trás deles, mostrando que Iauxa também passou para a retaguarda, sempre juntos, né, para defender os israelitas, Iauxa e Mical. Aí linka com Isaías 52:12, que diz assim, que é a profecia final, né? É uma profecia que fala assim: mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque Iau irá à vossa frente, o Iau de Israel será a vossa retaguarda, né? Mostrando aqui que ele, Mical, está guardando na frente e atrás, como foi no Egito. Aqui também fazendo a retaguarda dos israelitas, filhos de Iauxa, saindo dessa terra no final dos tempos. Lembrando que no Egito estava Iauxa e Mical, seu companheiro. Mas agora em Isaías é somente Mical, porque Iauxa está sentado à direita do Pai soberano Iau, esperando os inimigos serem colocados debaixo de seus pés, para que ele possa reinar. Aí faz um link com a passagem de Gênesis 24, lembrando lá do servo mais velho Eliezer, que faz o juramento para levar uma esposa para o filho de Abraão, que não fosse uma mulher idólatra. E Eliezer, pede para levar o filho, para escolher a esposa. E Abraão fala: não, ele não sai daqui de forma nenhuma, ele volta para lá. Aí o anjo, queria levar o filho Iauxa porque estava inseguro. Por isso que fala da espada separando por um tempo os dois, Iauxa e Mical. Quando mostra ali o anjo saindo da frente e indo para a retaguarda, o entendimento é que quando estivermos subindo, o inimigo vem das regiões celestiais por trás para atacar de surpresa o exército. Porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. E eles querem atacar de surpresa, por trás. Mical sai da frente para proteger a retaguarda. Isso é já em lugares celestiais, é no céu, ali saindo do mar vítreo, já chegando para guerrear. Isso mostra que toda a situação se repete, como no Egito, o exército de Faraó perseguindo para atacar o povo, e ali Iauxa e Mical passando para defender a retaguarda. E no livro de Isaías, né, a profecia mostrando agora com Mical, amando de Iau, indo para a retaguarda para defender do ataque de Satanás, que é a representação de Faraó. Em Êxodo 15:1 diz: então Moisés e os israelitas entoaram esse canto a Iau. Aí ela fala assim, né? Cantarei a Iau, porque se vestiu de glória, ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Iau é minha força e o meu canto, e a ele devo a salvação. Ele é meu Iau e o glorifico, o Iau do meu pai, e o exalto. Iau é um guerreiro, Iau é o seu nome. Os carros de Faraó e suas tropas ao mar ele lançou ao mar. A elite dos seus cavaleiros, o mar dos juncos devorou. O abismo os recobriu e caíram fundo como pedra, mostrando que eles foram lançados por terra. Isso mostrando aqui a batalha, né? Satanás foi lançado por terra, caindo como pedra. Lembrando também daquela passagem que fala, né? Será lançado como uma bola em lugar espaçoso. Aí no 15:6 diz: tua direita, Iau, pela força se assinala. Tua direita, Iau, o inimigo estralhaça. Pela grandeza da tua glória, destrói os teus adversários. Desencandeia tua ira, os que devora como palha. Ao sopro das tuas narinas, das tuas narinas, lembrando ali de Mical, as águas se amontoam, as ondas se levantam, qual represa, e os abismos se retesam no coração do mar. Aí toda essa passagem mostra a redenção, mostrando que Iau já determinou até a destruição dos inimigos. Em Apocalipse 4:1, aí o irmão trouxe ali, aí fala assim: depois disso tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvia falar-me, voz como trombeta, disse: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado.
O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina e alcha, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. E como a gente viu, fogo é a representação de Mical. Aqui, na representação de Mical, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, são os 7 espíritos de Al. À frente do trono havia como um mar vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes, né, que é um querubim, que é Gabriel. E dia e noite, sem parar, para proclamar: Santo, 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 Mestre e Al Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. E dia e noite, sem parar, proclamam: Santo, Santo, Santo e Al Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Isso no versículo 7, quando diz assim, dia e noite, é porque esse trono está nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais tem dia e noite, não é lugar de luz inacessível. Esse que está diante do trono, que tem os 7 espíritos de Al, como tocha de fogo, é uma representação de Mical. E o que está sentado no trono, Ialcha, está nos lugares celestiais. Ali, os dois juntos novamente. Ele é a representação da coluna de fogo, né? Mical é a representação da coluna de fogo que iluminava à noite os israelitas. Ele tem os 7 espíritos de Al. A nuvem, né, conduzia o povo de dia, que é a representação de Ialcha ali. Lembrando que Mical tem muitos títulos, muitos diademas, muitas coroas. Ele é o braço, ele é mestre de obras, ele é general. Lembrando que o querubim proclama dia e noite, mostrando que ali naquele trono é nos lugares celestiais. No trono Ialcha e diante do trono Mical. Lembrando que Ialcha está na luz inacessível, até que tenha posto os teus inimigos debaixo dos pés. Aí ele vem e assenta no seu trono e vem reinar. Apocalipse 14, 14, nos lugares celestiais. Isso mais uma palavra maravilhosa. E grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do Papai Ialcha. Canal Ensinos de Ial e Ialcha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.